E aí pessoal, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu, Diego Signorelli, vou falar nesse vídeo para você que se sente impotente com seu familiar dependente químico e não sabe o que fazer. Exatamente isso. Eu vou falar com você nesse vídeo sobre o sentimento de impotência que a doença, que a dependência química gera em você, mãe, você esposa, você pai, você que cuida, que ama o seu familiar e vê ele nessa situação da ativa. Então, eu quero falar para você que esse tema é para você, mãe ou esposa, que tem um familiar que está na ativa e você não sabe mais o que fazer. E com certeza esse é um problema, é uma dificuldade que mães e esposas apresentam para mim e elas dizem: Diego, eu não sei mais o que fazer. Você acaba se sentindo impotente com essa situação, mas hoje eu vou te explicar como não se sentir mais assim. Porque tem uma maneira de não se sentir mais assim. E isso é muito importante. Porque quando você se sente assim, você acaba se prejudicando e você acaba não ajudando o seu familiar. E esse é o intuito. O intuito é você ajudar o seu familiar, mas para que isso aconteça, você tem que se ajudar primeiro. Você tem que se sentir bem. E quando você se sente impotente, você não está se sentindo bem, você está se sentindo para baixo. Mas não se preocupe, agora você está no caminho certo. Você chegou aqui no canal. Você não vai ter mais dúvidas e vai ter diversas informações de como lidar com o seu filho, com o seu marido, com essa problemática que é a dependência química. E claro, o nosso objetivo é salvar da dependência química quem você ama. Então vamos lá. O primeiro benefício de você não estar se sentindo impotente é você começar a se sentir confiante. Isso. Quando você não está se sentindo impotente, você começa a se sentir mais confiante. E pois quando você se sente mais confiante, que essa dificuldade é só uma fase e que você vai passar por ela, aí você vai conseguir salvar da dependência química quem você ama. Como? Com muita dedicação, adquirindo os conhecimentos. Isso é muito importante, que você adquira os conhecimentos, informações, colocando em prática todos os conteúdos que é passado aqui no canal. Isso você tem que colocar em prática. Por mais dolorido que seja, por mais ruim que seja, eu sei que você não quer cortar as facilidades do seu filho, porque é comum você fazer isso, já é um comportamento aprendido você fazer isso, mas você tem que fazer. Então coloque em prática todos os conteúdos e por aí vai, porque assim você vai se sentir confiante. E você se sentindo confiante, você tem a autoestima elevada e você consegue ir em frente na sua jornada contra a dependência química. Já o segundo benefício é a sensação de dever cumprido. Esse benefício que você vai trilhar um pouco da caminhada em busca do objetivo. Mas cada passo que você evolui, você deve se sentir assim, como eu falei anteriormente. O que você fizer, você deve se sentir assim, com a sensação de dever cumprido. Então, se você fez com que seu filho, com que seu marido não saísse por uma noite para fazer o uso, se sinta bem, se sinta com aquela sensação de dever cumprido. Se já você conseguir com que ele não saia 2 vezes na semana, já é uma grande vitória, já é uma grande evolução. Então você tem que se sentir assim a cada passo que você der em busca da salvação dele. Porque quando você entrou nessa batalha
para salvar ele da dependência química, você tem que se sentir bem a cada passo que você der em busca desse objetivo. Porque quando você salva ele da dependência química, você acaba levando ele ao tratamento, você acaba vivendo a vida em recuperação, e assim você quer que o quê? Que vocês vivam essa vida em recuperação por longos e longos anos, por muito e muito tempo. Então se sinta bem, se sinta com o dever cumprido, que você vai alcançar o objetivo com sua estratégia, com sua determinação. Porque uma mãe, uma esposa determinada vai muito longe. Eu posso dizer por experiência própria dos meus pais, porque se eles não tivessem determinação, foco, com certeza eles teriam me largado de mão e hoje eu não estaria aqui. Se deixasse por mim, eu ia estar lá na mesma vidinha, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de substância. Isso que eu ia querer. Eu não ia querer uma mudança. Já os meus pais, com determinação, conseguiram me influenciar, fazer com que eu aceitasse a ajuda deles. Então, se você conseguir fazer com que seu filho, com que seu marido aceite a sua ajuda, não saia, eu estou dando um exemplo aqui dele não sair 1, 2, 3 vezes por semana, se ele ficar com você, se sinta bem, se sinta com a sensação de dever cumprido, pois só você pode fazer isso por ele, e ele tem só você para fazer isso por ele. Ele não vai fazer, ele está dominado por algo que cabe na palma da mão dele. Então, ele não consegue mais, ele não responde mais por ele mesmo. Ele até quer ficar em casa, ele até quer não usar a substância, mas a abstinência não deixa. O corpo pede e ele acaba saindo para fazer o uso e o abuso de substância. Então ele não consegue mais usar controladamente. O que acontece? Ele simplesmente, o corpo pede, ele sai atrás, e quando ele consegue fazer o uso, não importa se é uma pequena porção ou se é uma grande porção, ele acaba se satisfazendo. Então, qualquer evolução que você conseguir, se sinta bem. Com comunicação assertiva, você vai se sentir assim. Pense nisso. E já o terceiro benefício é quando você não está se sentindo impotente. Você consegue tomar melhores decisões. Você consegue pensar melhor. Você consegue agir melhor. Agir com o racional. Porque é muito importante que você haja com a parte racional do seu cérebro. Porque quando você age com a emoção, você enfia os pés pelas mãos, você não sabe o que fazer, você acaba brigando, você acaba discutindo, você acaba xingando, ofendendo. Por quê? Porque quando você deixa o emocional falar, você se sente totalmente perdida. Você não sabe o que fazer. A emoção não é muito boa nesses casos. Não é. Você deve agir pela razão, porque com certeza você vai conseguir salvar da dependência química quem você ama, agindo pela razão. Isso mesmo. Quando você toma melhores decisões, você consegue salvar da dependência química quem você ama. Isso mesmo, porque você pensou nas consequências que aquela decisão sua vai gerar. Então, haja com o racional, com racionalidade. Assim, você vai pensar antes de fazer as coisas. Se ele te tirou do sério, não responda à altura. Ignore-o. Você... na hora você vai se sentir que
que ele está te ofendendo, não responda da mesma altura. Não fique do mesmo nível que ele. Ele está sob o efeito de substância. Ele não sabe o que faz. Ele está alterado. Ele usou substâncias que alteram o comportamento dele. Já você, não. Você está sã. Você não tem que se igualar ao comportamento dele, porque quando você se iguala ao comportamento dele, você não ajuda ele em nada. Pelo contrário, você afasta ele de ti. E aí quando ele se afasta de você, as chances de você conseguir chegar ao objetivo, de levá-lo ao tratamento, de salvar da dependência química, de viver uma vida em recuperação, elas diminuem para isso aqui, ó. Elas diminuem muito, porque o familiar, ele não quer ser tratado com gritos, com xingamentos, com ofensas. Eu sei que muitas vezes ele não faz por merecer com que você trate ele da melhor forma possível. Você já está cansada, você é atrapalhado o seu sono, ele te perturba, ele quer dinheiro, mas você tem que se controlar, porque você tem que agir com o racional. Se você agir com a emoção, você vai brigar, você vai xingar, você vai querer largar na cara dele que ele não faz nada, que ele é vagabundo, que ele é, enfim. Então haja com o racional para que tudo dê certo. E eu também vou te dar um bônus, que é o quarto benefício, de não estar se sentindo impotente e que sua vida pessoal está em ordem. Você não se sente tão preocupada, não fica com aquela sensação de que não está fazendo a coisa certa. Porque para salvar da dependência química quem você ama, não é tarefa fácil. Mas quando você está bem, os pensamentos em ordem, tudo fica mais fácil de se encaixar. Então, não se sinta tão preocupada. Coloque os pensamentos em ordem. Reflita. Pense com calma. Somente assim você vai estar tudo em ordem, com a vida pessoal em ordem. Então, esse é o jeito certo. Tenha inteligência emocional. Tire melhor proveito da pior situação, que com certeza você vai conseguir alcançar o objetivo. E aí sim, todo mundo vai viver feliz, vai viver a vida em recuperação e você vai ter a sua família de volta. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o propósito do vídeo de hoje. Eu espero que vocês consigam colocar em prática. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe a sua dúvida e vem para a recuperação.